Bom, pessoal, esse aqui é mais um vídeo para o canal, né? Nesse vídeo eu vou abordar com vocês, a gente falou no último vídeo, estratégias de aprendizagem, né? Estratégias para acelerar o aprendizado. Isso de qualquer conteúdo, né? O escopo do canal é a área de logística e operações, mas poderia se aplicar para qualquer conteúdo. E agora, nesse vídeo, eu vou abordar estratégias de leitura. Se aplica a artigo científico, se aplica, mas na verdade a gente consegue adaptar essas estratégias de leitura para qualquer situação, para qualquer leitura que você precise fazer, né, de qualquer temática. Então é bem versátil. Então separei para vocês aqui algumas estratégias de leitura. Então vamos lá. Tratando-se, a gente pode ter esse olhar para o artigo científico, que ele é produto, normalmente ele é resultado, né, em algum, não normalmente, mas em algumas situações, de trabalhos de conclusão de curso, de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso para graduação, pós-graduação, lato sensu, teses, dissertações, tese de doutorado, dissertação de mestrado, enfim, eles geram, como tem essa possibilidade de gerar como resultado o artigo científico dessa pesquisa, que é algo menor, é algo mais sucinto, né? É uma estrutura bem menor em termos de quantidade de páginas, enfim, do que o trabalho original de conclusão de curso, de tese, dissertação, enfim. Então, aqui, a gente tem algumas estratégias. Separei aqui, vou colocar para vocês aqui essas 5 estratégias. Então, a gente tem 5 estratégias aqui. Eu só separar aqui, ó, para bem claro. Então, a gente tem a leitura estrutural. Aqui, eu usei como exemplo um artigo, mas você pode pensar em qualquer possibilidade. Eu vou procurar, oferecer mais versatilidade a essas estratégias. Leitura estrutural. Resumo. Identifica que o estudo analisa. Aqui, vamos lá, o resumo, né? Aí, no caso desse artigo, o resumo, ele vai resumir o que o trabalho está abordando, normalmente. Então, um artigo científico, ele normalmente tem um resumo. Se você for falar de um capítulo de livro, normalmente o capítulo de livro ele tem uma, um resumo inicial, né? Ele tem ali uma apresentação ao leitor. É importante, nessa estratégia de leitura estrutural, que você leia inicialmente o resumo. Ele vai te dar um overview, ele vai te dar uma visão geral daquele capítulo, daquele artigo, daquele documento que você está lendo. Normalmente ele vai ter lá um resumo. O artigo científico, normalmente, ele tem um resumo. Então, a primeira coisa que você vai ler. Aí, na leitura estrutural, você trata da introdução e trata da conclusão. Então, você trata de 3 elementos fundamentais. Você trata do resumo, você trata da introdução e você trata da conclusão, que é o fechamento. Se você fosse pensar para fazer a leitura de um capítulo de livro, você vai ler o resumo, você vai ler aquele tópico inicial do capítulo, normalmente, né, os tópicos ali iniciais desse capítulo, e depois você vai ver o fechamento. Vai ver lá que normalmente o capítulo de livro ele tem no final um fechamento, né, que não seria uma conclusão. Quando você pensa num artigo científico, você tem a conclusão. Então, no artigo científico, você vai lá olhar o resumo, vai ler a introdução e vai ler a conclusão. Se fosse um livro, né, um capítulo de livro que você vai ler, você vai ver o resumo inicial, que o capítulo vai abordar, você vai ler o primeiro tópico, os primeiros tópicos ali, e vai ler o resumo desse capítulo. No final, normalmente tem lá os principais tópicos que foram abordados, tem o fechamento desse capítulo. Essa é uma estratégia que é a leitura estrutural. Você pode aplicar para artigo científico, você pode aplicar para capítulo de livro. Leitura seletiva. Tá? Então, pensando em trabalhos de conclusão de curso que você vai ler também, dissertações, teses, enfim. Você também vai ler o resumo. Lembra sempre que o resumo ele vai te dar uma visão geral daquele trabalho. Seja o TCC, seja a dissertação, seja a tese, seja o artigo científico, seja o capítulo de livro. Ele vai te dar uma visão geral daquele documento. E aí tem um ponto importante, né? Aí é mais aplicável ainda para artigo científico, para trabalhos de conclusão de curso, para dissertações, para tese, a metodologia. Metodologia é estudo do método.
Metodologia vai dizer claramente como que o trabalho foi desenvolvido. Que ferramentas, que instrumentos, que técnicas foram utilizadas para o desenvolvimento daquele trabalho. É o que trata a metodologia. É o estudo do método. Normalmente você vai ter o fluxo lá, quando é um artigo, né? Você tem um fluxo lá, dizendo etapa por etapa de como aquele artigo foi desenvolvido, de como aquele trabalho de conclusão foi desenvolvido, de como aquela tese foi desenvolvida. Por que que tem que ter isso? Porque, na verdade, a pessoa que está lendo, ela pode querer replicar aquele estudo num outro contexto. Então, ela precisa do método, ela precisa saber como aquele estudo foi desenvolvido. Então, esse é um ponto importante na leitura seletiva, na estratégia de leitura seletiva. E a discussão. A discussão, nesse caso, eu botei aqui um exemplo de um artigo, né, e aí tem os elementos desse artigo, mas está abordando os tópicos, né, de cada estratégia. A discussão é a parte dos resultados, é a parte que envolve a análise desses resultados, seja no TCC, seja você buscar isso, né? Se foi aplicado um questionário, a discussão desses resultados, na dissertação, na tese de doutorado, no artigo científico, né? Ele normalmente é interessante você abrir um tópico para discussão de aspectos da teoria que você apresentou, dos resultados que você obteve na aplicação daquele questionário, dos resultados que você teve na aplicação daquele modelo, proposta de um modelo em uma determinada empresa. Então, a discussão é um ponto importante. Em capítulos de livro, em alguns capítulos, vem um comentário crítico. Às vezes a gente faz uma ressalva, faz algum comentário. Também é importante a leitura desses comentários. Também é importante que vocês tenham um olhar crítico em cima do que vocês estão lendo, seja qualquer material, seja artigo científico, seja tese, seja dissertação, enfim. Tá? Então, a leitura seletiva, ela tem essa proposta. A leitura crítica, ela já envolve outros elementos. Ela já envolve hipóteses, por exemplo, né? Então você começa a ter um olhar mais crítico, a fazer reflexões em cima daquele capítulo de livro, por exemplo. Você já começa a olhar e falar assim, poxa, mas será que isso aqui se aplica a qualquer contexto? Será que essa situação aqui contempla todas as variáveis? E se eu considerasse essa variável? E se eu considerasse uma outra variável? E se eu considerasse uma empresa de um outro segmento para essa situação, para aplicação dessa técnica? Aí você começa a formular, você começa a pensar. Isso normalmente, quando você vai efetuando a leitura, você pode ir anotando em paralelo, né, fazendo o levantamento dessas ideias, essas hipóteses, para você ter uma visão crítica em relação ao que você está lendo. É importante que você analise o que você está lendo. É importante que você faça reflexões em cima do que você está lendo. É assim que você também consegue avançar no seu entendimento daquele conteúdo. Metodologia, então a leitura crítica, você vai criticar, você vai avaliar a metodologia que está sendo utilizada naquele trabalho, naquela tese, naquela dissertação, naquele trabalho de conclusão de curso, naquele artigo científico, e você parte para os resultados e para as conclusões. E você vai começar a fazer questionamentos dos resultados. Por exemplo, eu coloquei aqui, a análise estatística é robusta, é suficiente, os resultados são suficientes. Por isso que é importante, quando a pessoa faz um trabalho científico de forma geral, quando você vai ler um artigo científico, uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, você ter o tópico chamado limitações da pesquisa. Porque qualquer pesquisa tem as suas limitações. A ciência vai avançando aos poucos, né? Você vai avançando, você avança um pouco, a outra pessoa vai dar continuidade, uma outra pesquisa vai dar continuidade, e você vai avançando gradativamente. Então, é claro que você não vai resolver todos os gaps, todas as possibilidades vão ser cobertas pela sua pesquisa. Longe disso. Não tem essa pretensão. Você vai avançar um pouquinho na ciência e vai ter uma outra pessoa que vai avançar um pouco mais. Vai partir do seu ponto e vai avançar um pouco mais. Então, esse olhar crítico envolve essa estratégia, que é a leitura crítica. Você vai se questionar se os resultados são suficientes, se você poderia aplicar em outro segmento, mas nos trabalhos, de forma geral, artigo científico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ele é importante que ele tenha esse tópico, limitações da pesquisa.
e as conclusões, né? São bem suportados pelos dados, né? As conclusões realmente são conclusões que estão de acordo, porque a conclusão é o fechamento do trabalho. Você fecha aquele ciclo. A conclusão realmente ela é suficiente para o que foi apresentado. E uma outra questão importante nas conclusões, recomendações de estudos futuros, que está alinhado com o que eu falei anteriormente também. Tá? Isso para qualquer desses tipos de trabalho que a gente está mencionando aqui. Leitura analítica, notas, tá? Resumo e conceitos. Então, uma leitura analítica, você vai tomar notas, né? Você vai identificar pontos importantes no texto e vai marcar no texto. Se for uma leitura, se for um arquivo eletrônico, você vai marcar com uma cor diferente. Você pode atribuir cores diferentes para graus de importância diferentes para aquele fragmento que você está marcando. Então, de repente, verde pode ser um conceito importante, vermelho, algo muito importante, algo que você tem que, em uma revisão, você vai ter que reler aquele ponto. Aquilo é importante para você utilizar para sua pesquisa. Amarelo, de repente, é algo ligado à metodologia, de repente, é uma estrutura que ele usou, de repente, tudo que é amarelo são pontos importantes relacionados à metodologia que foi utilizada naquele trabalho. Então, é importante que você faça esse sistema de cores e de marcações no seu texto, que é muito a proposta da leitura analítica. O resumo também é considerado e também é analisado na leitura analítica e os conceitos, né? Quando você procura fazer um levantamento de quais conceitos estão presentes naquele trabalho, parte teórica, conceitual. E normalmente o referencial teórico de qualquer desses trabalhos que eu mencionei aqui, tipos de trabalho, artigo científico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, eles vão te oferecer essa possibilidade. Eles vão te dar essa possibilidade vão te apresentar essa questão do referencial teórico, dos conceitos principais. Quais foram os conceitos principais que ele usou para estruturar o trabalho dele, para suportar as análises dele, que ele fez nesses tipos de trabalho que eu mencionei. E, por último, leitura comparativa. Você estabelecer comparações, né? Comparar o que você está lendo ali, daquele livro, daquele capítulo, com capítulos daquele sobre aquela temática de outros livros, de outros autores. É importante essa comparação, você identificar semelhanças, diferenças e entrar também com uma visão crítica nessa comparação entre os autores. Por exemplo, esse autor aqui aborda determinados conceitos que esse outro autor não aborda em relação à logística reversa, por exemplo, que é o alvo do nosso canal, né? Logística e operações, né? Então, você estabelecer essa comparação entre autores, seja de qualquer trabalho acadêmico, leitura, você pegar o autor A, o autor B, o autor C e estabelecer comparações em relação a conceitos. Isso enriquece o seu conhecimento em relação àquela temática, né? É uma estratégia muito importante a leitura comparativa. Concordância, você encontrar consenso, você também buscar pontos de semelhança. Você vai comparar de forma geral, mas vai buscar também pontos de semelhança, onde eles concordam. Ah, não, esse autor aqui, ele acredita que a logística reversa pode apresentar alta performance a um custo interessante para a empresa. Usando essas estratégias. Esse outro autor também entende dessa forma. Então, você vai começar a buscar concordância ou discordância. Nesse processo de comparação, normalmente você vai perceber que algumas coisas você vai ter autores que vão concordar em relação àquela temática, e você vai perceber que tem autores que vão divergir em relação a um determinado tema, a um determinado assunto, uma temática que está se apresentando. Então, também é uma estratégia bem interessante para a leitura, né? Você estabelecer comparação, e tudo isso, aliado àquelas estratégias de aprendizagem que eu falei no último vídeo, vão enriquecer, né, o seu entendimento em relação a qualquer temática. Quando você começa a comparar, quando você vê que os autores apresentam os conceitos de diferentes formas, e aí você busca pontos de semelhança, de concordância e discordância. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui ele, sem dúvida, complementa o vídeo anterior, né, que é estratégia de aprendizagem, e eu acho que permite um avanço interessante no teu entendimento para qualquer assunto,
não é só logística e operações. Certo, pessoal? Então, um abraço, bons estudos e vamos para os próximos vídeos.